Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Fail Forward. O que é isso, né? O que é o Fail Forward? É quando a gente aproveita as falhas no jogo para avançar na história. E é sobre isso que a gente vai trocar um pouquinho nosso XP aqui hoje. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Fail Forward foi quando eu li o Dungeon World. Alguns anos atrás eu joguei o Dungeon World. Eu joguei só, nunca mestrei. Joguei umas duas aventuras só para experimentar. Mas eu já vi algumas streams, eu tinha acompanhado um pouco sobre o livro. Um amigo me emprestou para ler. E eu achei esse livro muito bacana. Ele foi a primeira vez que eu vi esse tipo de ferramenta, que é a estratégia de a gente usar as falhas para avançar na história. E aí eu fiquei pensando, né, lendo ele, como que a gente poderia aproveitar isso no Dungeons and Dragons. Então, como poderia aproveitar essas falhas nos testes, nos jogos de Dungeons and Dragons quinta edição, que é o que eu vou trazer aqui nesse guia. Eu acho que a gente já usava isso, pensando sobre isso, eu já usei essas ferramentas antes, mas foi ao ler e ao jogar o Dungeon World pela primeira vez que eu tive esse contato, que eu tive essa ideia como uma ferramenta. É um tool, é uma ferramenta que você como DM pode usar no Dungeons and Dragons quinta edição. É mais uma ferramenta para evitar usar os resultados como de forma binária, né, de falha e sucesso. E aí a ideia é você aproveitar essas falhas e avançar na história. Então é uma ferramenta que eu acho bem legal. Eu já usei, eu acho que você já deve ter usado, se você já mestrou, mas em algumas vezes a gente não teve a construção, a concepção disso de forma técnica, né? E aí depois que eu li esse livro eu achei bem bacana, como eu defendo a ideia de que tudo é XP, eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente pode aproveitar disso, né? Então vamos supor que o grupo de aventureiros, eu representei aqui no mapa, o grupo de aventureiros está invadindo, está explorando uma casa abandonada, uma mansão abandonada próxima do vilarejo. E nessa ação de exploração, o jogador que controla a personagem, a rogue do grupo, ele quer investigar a porta para avaliar se ele tem uma armadilha, por exemplo, ou se ele pode destrancar aquela porta trancada. E aí você, como DM, assume que ali existe um risco e pede um teste de atributo. Eu vou deixar no final aqui do vídeo um link para o vídeo Teste de Atributo em Dungeons and Dragons quinta edição. Lembrando que é interessante, é indicado a gente só pedir teste quando tem uma consequência. Então o DM vai avaliar se existe uma consequência, se é uma chance de teste de sucesso automático ou de falha automático, se tem um meio termo entre isso. Isso eu já falei no outro vídeo. Mas aí você pede o teste. Então, se não tem nenhuma consequência grave ali na hora, se não tem nada na casa, se não tem armadilha, se não tem nenhum inimigo atrás da porta, eu oriento nem a pedir o teste, né? Mas aí você pede o teste. Uma vez você tendo conhecimento do cenário, então nesse caso eu sabia que no segundo andar dessa mansão, era uma construção, né? No segundo andar dele tinha bandidos. Então bandidos usavam essa mansão para esconder um pouco do contrabando que eles faziam na região, e essa mansão abandonada era um posto disso. Então, ao saber disso, eu aproveitei do Fail Forward e, ao falhar no teste de atributo para destrancar a porta, ao invés de eu simplesmente falar que não funcionou o teste de destrancar a porta, qual foi a abordagem? Eu assumi que ele teve sucesso em abrir a porta, mas ele fez barulho. E aí, quando os personagens fizeram barulho, eles acabaram alertando esses bandidos que estavam no segundo andar. E aí os bandidos desceram as escadas dessa mansão e a abordagem do jogo mudou. Então eu aproveitei aquele 1 que ele tirou, né? Não foi foi uma falha, mas um teste de atributo não faz diferença, desde que falhe. Eu aproveitei aquela falha para avançar na história. A porta abriu, eles começaram a explorar a sala em seguinte, mas desceram os bandidos e começaram uma abordagem agressiva. Então, se ali o grupo iria combater com o bandido, iria tentar negociar, era uma abordagem que dependia do grupo. Mas a abordagem toda, a dinâmica do jogo, ela avançou a partir dessa estratégia do Fail Forward, que é uma tool que a gente pode pensar. Eu acho que não tem que aplicar sempre, mas é uma forma da gente pensar em como a gente pode usar isso em algumas vezes, né? Eu vou mostrar uma outra situação também que eu achei legal, que
foi o seguinte, não foi esse caso, eu achei essa imagem legal, eu trouxe para ilustrar. Vamos supor que a gente tem aqui um elfo, 2 humanos e um halfling negociando com um anão, por exemplo, um anão mercante, um anão nobre, dono das terras locais. Foi uma situação parecida. E o grupo foi até esse nobre porque eles queriam um item mágico interessante para a história deles, para a missão que eles estavam envolvidos, né, para a aventura que eles estavam envolvidos. Eles precisavam de um item mágico chave, e as pistas que eles conseguiram é que esse nobre anão tinha esse item, e eles foram até lá para negociar com o anão. E aí nessa abordagem eu acabei assumindo ali um skill challenge, e o grupo falhou. Mas ao falhar, ao invés de eu assumir que o anão simplesmente não venderia um item e travasse a história, eu resolvi usufruir da estratégia de fail forward. Então o que eu fiz? O anão não queria vender o item que ele tinha, tá aqui um exemplo, né, do item mágico. Ele não queria vender esse item para o grupo. Mas vendo que era um grupo de aventureiros com alguma razoável fama na cidade, o que ele assumiu então? Ele entregou um mapa ao grupo, eu coloquei aqui um mapa em cima da mesa. Ele entregou esse mapa ao grupo e falou que ok, ele aceitaria vender o item ao grupo desde que o grupo resolvesse o problema para ele, fosse até essa região do mapa que era uma ruína, dentro dos territórios dele, como um nobre, nos subterrâneos, né? Ele era dono, senhor de uma mina e tinha uma região underground ali no reino que ele queria explorar. Ele tinha algum interesse, mas ele não tinha nenhum grupo de aventureiros naquele momento para mandar. Ao invés de mandar os seus próprios soldados, que não tinham a mesma experiência de aventureiros que o grupo, ele resolveu mandar o grupo. Então ele fez um acordo. E aí eu usei então da Fail Forward para avançar na história, passei uma side quest para eles e ajudei a dar cor à história que a gente estava jogando por uma falha de interação social, usando a ferramenta do Fail Forward. Então resolvi trocar isso aqui, trazer isso aqui para vocês, né? Resolvi trazer esse XP, que é uma ferramenta que eu peguei do Dungeon World, que eu acredito que a gente já deve usar isso de vez em quando, meio que inconsciente, mas é uma ferramenta que quando a gente cria consciência de que ela existe, a gente pode usar ela em alguns momentos. Eu não sei, não tenho certeza, a gente deve usar sempre. Eu não uso sempre, mas em alguns momentos estratégicos em que eu quero sacar essa carta, eu acho interessante. Então resolvi trazer um pouco dessa abordagem, conversando com um amigo que ele não sabia, né, dessa estratégia. É uma ideia legal. Então resolvi trazer isso aqui para a gente pensar sobre isso, né? Como a gente usar o Fail Forward para, naquele momento que a gente sentir que a história for travar, sacar. Então a escolha disso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo a estratégia ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo a sagacidade, o XP para usar isso nos momentos adequados, né? Então é isso que eu resolvi trazer. Eu acho que tudo é XP, por isso que eu acho legal a gente ler, experimentar outros sistemas, seja para a gente usar outras experiências, como também para a gente trazer isso para o nosso jogo. Aqui no nosso guia é uma ferramenta que hoje eu já tenho em mão e eu uso de vez em quando no Dungeons & Dragons 5ª edição. Então é isso, esse foi o XP. É claro que eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês usam ou não. Vocês usam o Fail Forward? Não usam? Como vocês usam? Né? São estratégias que a gente pode usar para não deixar o nosso jogo simplesmente binário de falha ou sucesso. Existem outras ferramentas, uma delas também que eu acho legal, o Skill Challenge, que o vídeo vai ser recuperado essa semana, eu vou soltar como TBT. Lembrando que eu escrevo na coluna do Mundo Escolhido. E se você quiser me adicionar também no Instagram, no Facebook, tá aqui o nome, né, os nicks que eu uso lá. Tudo é XP. Um abraço e até o próximo vídeo.